Olá, meus amigos, estamos chegando aqui para mais um programa do Podcai. Agradecer a sua presença aqui, você que vem acompanhando aí o nosso trabalho ao longo desses meses. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as suas dúvidas em relação a networking e networking profissional? Então o programa de hoje está para lá de especial, um pouco diferente, porque nós abrimos lá no Instagram uma caixinha de perguntas, recebemos algumas perguntas e vamos responder hoje. Vamos responder hoje. Estou aqui com Gislene e com a Raquel, que vão me ajudar aqui nessas escolhas das perguntas para a gente poder esclarecer um pouquinho mais sobre como é que funciona o networking, quais são essas algumas diferenças e dúvidas das pessoas e dúvidas de você também. Então você que nos acompanha vai chegando, dando seu like aqui. Durante o programa, deixa a sua pergunta também, né? Às vezes, em alguma resposta minha, vai te gerar uma nova pergunta. Você deixa aí e a gente vai buscando responder isso para vocês, certo? Certo. Então, Vocês estão... se apresenta, Vocês estão prontas? Prontíssima. Vamos mudar aqui de cadeira. Mas eu sou a Raquel Lemos, como o Calil falou. Eu trabalho com terapias integrativas, eu mencionei no programa anterior, com medicina bioenergética. Mas eu gostaria de fazer essa apresentação um pouquinho diferente. Eu sou membro da Redkai. Estou com a Redkai desde o início, então desde lá na origem. Fundador. Né? E hoje eu sou dirigente do Grupo Arta e acho que é super importante esse momento, que as dúvidas minhas também vão ser esclarecidas. Quanto mais a gente puder se especializar nesse networking, melhor para os nossos negócios e também para a gente como pessoa. Sim. Porque é infinito o quanto a gente pode aprender com outras pessoas, outros profissionais. A gente fez um intervalo agora, estava conversando lá 5 minutinhos no sol, o quanto a Gi tem de conteúdo para compartilhar. Então, acho que isso é muito bacana. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero que a gente consiga fazer perguntas boas e claras e ajudar todas essas pessoas que estão assistindo o programa. É isso aí, Raquel. Olá, e eu sou a Gislene Oliveira, da DGS, especialista em processo comercial e formação de equipe de vendas. Muito bem. Apresentadíssimas. Né? Certo? E acho que a gente deveria começar com a sua pergunta. A minha a pergunta? Primeira aqui, ó. Exatamente. Agora, o nosso entrevistado, Calil. Calil Lucena, vamos lá. Responda essa pergunta que muitas pessoas fazem para nós. Network e network profissional. Qual é a diferença entre os dois, afinal de contas? Tá. Você sabe que a gente até fez um vídeo no Instagram e a gente colocou essa chamadinha lá, né? Para as pessoas responderem o que elas acham que é diferente. Assim, para tentar ser mais objetivo, networking. O que é networking? Networking é relacionamento, né? E aqui tem uma controvérsia bem interessante, porque assim, a maioria dos eventos que a gente tem participado, né, que a gente tem visto na internet, não sei o que, todo mundo tá vendendo networking. Só que é legal a gente entender que existe uma diferença bastante significativa de conhecer pessoas e fazer networking. Não é a mesma coisa. Conhecer pessoas é conhecer pessoas. Fazer networking, eu tô falando de gerar relacionamento com essas pessoas. Então, quando a gente vê eventos grandes, não sei o quê, e essa promessa, né, de que no meu evento você vai encontrar networking, de fato você vai me entregar networking no seu evento? Ou seja, eu vou conseguir me relacionar com essas pessoas ou eu vou apenas conhecer novas pessoas? Isso faz muita diferença, né? Porque as pessoas pensam assim, ah, Calil, mas nem tem tanta diferença assim. Pro mundo dos negócios tem. Né? Eu conhecer um empresário e eu gerar relacionamento com o empresário... Quando eu gero um relacionamento com ele, a minha possibilidade de geração de negócios é muito maior do que só conhecer. Né? Eu posso chegar para você e falar assim para você agora, olha, Gislene, vamos almoçar com um CEO de uma empresa X, porque eu quero que você conheça ele. Agora, vamos almoçar com um CEO de uma outra empresa, porque eu quero que você faça um relacionamento com ele para que, eventualmente, você entre na empresa dele. Entende? São coisas Sim. bastante distintas nesse sentido. Você sabe, Calil, eu tive uma experiência, agora você falou, me veio na cabeça, e de fato ficou bem claro qual que é a diferença do conhecer pessoas e o networking / networking. De fazer relacionamento. Né? Era um evento, olha que engraçado, a gente era num salão, devia ter, tipo, sei lá, umas 2.000 pessoas, a gente se reunia em rodas,
de X pessoas, onde você rapidamente apresentava seu negócio, pegava um bolo de cartão, tinha tempo, saia correndo nas outras rodas para perguntar, Uma tipo... rodada de negócio, né? sei lá, eu dava como meu pedido de indicação, sei lá, pessoas com dores nas costas. Tem alguém com dor nas costas? Pegava, veio um monte de cartão. E é interessante, eu saí com um bolo de cartão. Eu não fechei nenhum negócio. E até hoje, às vezes eu vou arrumar uma coisa em casa, aparece um raio de cartão daquela situação. Exatamente. Olha que Até interessante. hoje. Tipo, eu recebi uma porrada de papel em que, na verdade, não tinha uma relação com aquelas pessoas. Então, aquele papel, ele não tem valor. Exato. Ele é só um papel. Então, esse é um ponto que eu ainda acabo causando aí um pouco de desconforto em algumas pessoas, né? Porque, assim, rodada de negócio é um evento de networking? Aí é só a gente conseguir buscar esse entendimento, né? Eu vou numa rodada de negócio para criar relacionamento ou eu vou numa rodada de negócio para conhecer novas pessoas? Né? Porque, assim, até que ponto essa entrega de cartões faz com que eu me conecte com as pessoas que estão ali? Né? E veja bem, não é uma crítica nada, porque eu acho que pra gente, enquanto empresário e empreendedor, tudo vale do ponto de vista do marketing. Eu posso ir numa rodada de negócio, eu posso ir num evento corporativo, eu posso me relacionar com as pessoas ou conhecer pessoas em qualquer lugar. É só pra gente entender as diferenças que existem, né? Até porque o processo que se desenvolve dentro de uma rodada de negócio, ele é totalmente diferente de uma reunião da Redcai, por exemplo. Sim. Né? Inclusive, a gente está fechando uma parceria com a ESU agora, né? E que a ESU trabalha, eles têm como metodologia ali de negócio deles fazer rodada de negócios entre os associados. E a gente está entrando com a Redcai exatamente para trazer o que é diferente entre rodada de negócio e o networking profissional, né? Que é esse caso. Então, assim, dito isso, né, vamos falar de networking profissional. Networking é relacionamento, né? Então, eu posso me relacionar com pessoas em vários lugares. Eu me relaciono com o dono da padaria, eu me relaciono com o dono do açougue, eu me relaciono com o dono de uma produtora, né? Eu vou, por onde eu andar, eu vou criando esses relacionamentos. A ideia do networking profissional é exatamente um processo metodológico que o empresário e empreendedor utiliza como estratégia comercial. Então, é ele entender de fato que o networking profissional ele é tão importante para aumento de venda, para aumento de produtividade, para aumento de parceria, para melhores resultados, para o desenvolvimento empresarial e para o desenvolvimento pessoal, que ele precisa ter essa estratégia dentro da empresa dele de forma profissional. Né? Então, o que a Redcai faz? Ela promove e desenvolve networking profissional entre empresários e empreendedores. Né? Então, é muito diferente quando a gente fala só networking e quando a gente fala de networking profissional. Porque o profissional, eu estou de fato entendendo como é que eu profissionalizo essa relação. Né? Como é que... E aí vem metodologia, e aí vem regras, e aí vem constância, né? Ou seja, para que isso seja orgânico, para que isso se desenvolva. Então, assim, às vezes eu até brinco, eu falo assim, sabe quando a gente tem dificuldade de entender uma coisa que é tão simples? E é normal a gente ter isso, né? Às vezes é uma coisa tão simples que a gente fala assim, eu não consigo entender isso. Mas é exatamente isso. É uma estratégia comercial. Assim como as empresas contratam uma empresa de marketing, de site, como elas contratam contabilidade, como elas contratam BPO financeiro e enfim. Estar dentro da Redcai faz parte de uma estratégia comercial por meio do networking profissional. E é muito interessante você falar isso, porque isso é uma prática que a Redcai faz muito bem, né? Eu sou a dirigente do Grupo Origem, que fica ali na Vila Olímpia, e eu percebo essa diferença de pessoas quando elas chegaram no grupo totalmente cruas, nem sabiam conversar, falar, se apresentar, e com esses treinamentos, esse desenvolvimento, essas dinâmicas, essa metodologia, aí você olha a pessoa depois de meses, não é nem um ano, mas é de meses, você vê a performance dela, como ela se identifica, como ela se abriu mais, fala melhor, né? Interage melhor, consegue se relacionar e até mudar o posicionamento. E é engraçado porque teve mudança de posicionamento lá dentro. Sim, a sim. pessoa entrou
num segmento e de repente ela se identificou, poxa, dá para eu fazer outra coisa. E aí ela mudou a cadeira dela, digamos assim, né? Então, E acho que até de simplificar o racional também, Sim. né? Quando eu conheço muito, eu tô lá, tipo, você fala uma coisa, eu já vou lá e monto tudo que eu aprendi, né? Aquele negócio que a gente falou, você demorou 10 minutinhos, mas tudo aquilo. Aí você vem durante uma reunião e me faz uma pergunta que pra mim seria óbvia, você fala, opa, é óbvio pra mim, mas não é óbvio pra todo Não. mundo. Então é um Que é ambiente óbvio, bom né? pra você desenvolver esse profissionalismo, né? Você sabe que essa coisa do mindset, ela é muito interessante, porque quebrando um ponto de paradigma, né? Dessa coisa de quando eu me relaciono com outras pessoas, é exatamente isso, né? Quando o empresário sai da bolha dele e ele vai viver uma outra experiência, sobretudo dentro de um grupo de networking profissional na Redcai, ele muda, inclusive, de segmento. E a gente já viu isso acontecer dentro da Redcai, né? Porque ele desenvolve ele aprimora. Primeiro porque ele deixa de ver o outro como concorrente e ele passa a ver o outro como parceiro, né? Segundo, porque ele entende que ele não está sozinho, né? Então, ou seja, ele tem outras pessoas para ajudá-lo ali naquele processo. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, é a própria consultoria orgânica que se tem dentro dos grupos. Né, onde o arquiteto conversa com o nutricionista conversa com o contador conversa com alguém de medicina bioenergética e que vai para processo de vendas. Ou seja, essa oxigenação de fato que acontece deixa as pessoas um pouco mais à vontade para poder fazer o que de fato elas querem. Né? Exemplo disso, o Rafael Cavalheiro, né, que volta Verdade. depois de um ano aí, porque ele passou por um processo de transição ali por conta dos filhos, transição de carreira. Ele estava saindo de um escritório de advocacia onde eles eram especialistas em tributário e agora ele volta como mobiliário porque ele foi buscar especialização para isso. Ou seja, ele não renovou no primeiro ano dele, ele ficou um ano, não renovou para o segundo e agora volta. Ou seja, é esse amadurecimento que é muito importante. é o posicionamento, né? Exatamente, É o para as pessoas verem. E aí você estava falando desse desenvolvimento dos membros. Tem um case rapidinho que nós fomos pro Rio. Eu não me lembro agora, a gente foi lançar um grupo lá. E aí tivemos um membro que ele subiu no palco e ele travou. Ele não ia nem pra frente nem pra trás. E foram aqueles minutos ali de tensão, né? Porque num evento enorme, sei lá, tinha umas 200 pessoas. E ele travou, ele ficou muito decepcionado, ele ficou muito triste, ficou muito chateado. E aí, sei lá, depois de 9, 10 meses, a gente voltou pra gente fazer o lançamento de um outro grupo no Rio. E aí, o mesmo cara que subiu e travou, subiu pela segunda vez e ele, tipo, deu um show. Ele deu um show. E aí, quando ele acabou de falar, ele caiu em prantos lá em cima. E aí, ele trouxe o case. Falou, olha, gente, há tanto tempo atrás eu subi aqui, quem tava aqui vai lembrar, não sei o quê. E hoje eu subi aqui, eu tô conseguindo me comunicar com vocês e tal. Então, assim, pra gente é muito gratificante saber que existe uma estrutura, né? Assim como a gente tem casos de membros que, assim, pós-pandemia falaram, a Redcai salvou a minha empresa, né? Se não fosse a Redcai, eu teria fechado a minha empresa, eu teria demitido os meus colaboradores, eu não estaria mais aqui. Por quê? Porque essa força, essa união, essa parceria foi tão significativa que assim, triplicou o faturamento de algumas empresas, duplicou o faturamento de algumas empresas, ou até mesmo simples negócios, né? Porque quando a gente fala de volume financeiro, é legal a gente entender que tem ticket médios que são muito variados, Exato. né? Tem gente que, de repente, ali, um negócio de 2, 3, 5 mil reais já faz bastante diferença, e eu tô falando de negócio de 500 ou de 1 milhão de reais, que aí faz uma outra diferença. Muda a né? metodologia, É né? claro. Muda. Mas é muito legal, assim, ver esse amadurecimento, esse desenvolvimento das pessoas, É sabe? massa demais, porque quando a gente ouve, né, e vê, principalmente você vivencia isso, o posicionamento da pessoa, como ela era e como ela está, nossa, é muito massa isso. Sim, Aí você sim. fala, vale a pena cada minuto que você vai e participa das reuniões. Ô, Calil, e me fala uma coisa assim, por que da reunião presencial? Você comentou aí o tempo de pandemia tal, a gente teve as reuniões online. E por que você acha que foi importante e é importante as reuniões serem presenciais? Ó, essa é uma opinião muito nossa, né? Muito minha, do Vinícius e do Fabiano. A gente começou com a Redcai online, pelo motivo da pandemia. E aí eu até volto um pouquinho nessa coisa do conhecer e relacionar.
Você participou do online, você tá desde o começo com a gente. A gente foi tendo a sensação de que o online era muito mais relacionado a conhecer e não relacionar. Né? A reunião acabava, a gente tentou diversas possibilidades de salas simultâneas e tal. Ficou num modelo legal, num modelo muito prático. Mas, assim, quando a gente fez... Eu sou uma pessoa que sou muito movida a experiências. Então, assim, nada eu falo que não vou fazer. Eu falo, vamos fazer uma experiência para ver como é que vai ser. Quando a gente pensou em voltar para o presencial, a gente sabia do impacto que isso teria, né? Até mesmo da saída de algumas pessoas que estavam com medo e tudo mais, tá tudo certo. Mas quando a gente voltou pro presencial em 3 semanas, a gente meio que, se eu não me engano, de fato, a gente não chegou a quadruplicar, mas acho que a gente triplicou a movimentação financeira de negócio entre os membros. Então, assim, eu penso assim, se eu sou uma empresa de networking profissional, eu preciso entregar para as pessoas uma estratégia de marketing, né? De marketing voltada para o networking profissional. E se é uma estratégia comercial, né? Ou seja, as pessoas que estão ali, elas estão para se desenvolver, mas elas também estão para fazer mais negócios. E aí eu pensei assim, se triplicou a movimentação financeira, não faz sentido a gente ficar no online mais. E você tá falando de criar relações, né? Exatamente. As relações, o ser humano... Fiz a pergunta, mas de fato, né? O ser humano é um ser relacional, né? Mas é uma Nasceu pra pergunta que as conviver. pessoas fazem muito, né? Por que vocês não estão no formato online? Por que vocês não fazem online? Inclusive, vocês poderiam, sei lá, potencializar a abrangência de vocês. Talvez em algum momento a gente até... Isso pode até acontecer. Mas aí talvez um outro movimento, sabe? Até porque não tem o certo e o errado, né? Tem as experiências, como você falou. Mas sabe o que é interessante a gente deixar muito claro? Que do outro lado da ponta dessa negociação tem um cliente. Sim. Né? Então, assim, qual que é a expectativa desse cliente? Né? Se ele entra para um grupo de networking profissional, se ele entra para a Redcai com o objetivo de vender, pela experiência que a gente teve na pandemia, eu não consigo garantir que eu entrego uma venda para ele. Né? Assim, online, né? A gente gerou negócio, né, Raquel? Gerou. Os primeiros 2 milhões de reais da Redcai foi gerado no online. Só que depois você vai para 10 milhões, 9 milhões de reais. Ou seja, então, assim, a probabilidade disso acontecer no presencial é muito forte. Mas eu acho que também tá dentro dos pilares da Redcai, né? Sim. Justamente nesse relacionar-se. Né? A Exatamente. relação vai ser significativa. Não, Eu e tenho outra, contato. comunicação assim, pessoal, é muito melhor, não tem preço, né, gente? E assim, qual que é o impacto? Vocês que são dirigentes de grupo, né? Qual que é o impacto do convidado ir para a reunião? Qual que é o impacto do membro participar da reunião? Só tem uma resposta. O impacto dele. Qual que é o empecilho, digamos assim? Por que as pessoas preferem o online Pelo conforto, por ao ser mais presencial? confortável, Mas tem um talvez, pontozinho que é o que preguicinha. mais as pessoas falam, o horário. Horário. Horário da reunião. Compromisso do horário. E assim, eu não consigo conceber isso, assim. Eu acho que como empresário, eu não consigo conceber isso ainda. Eu acho que assim, a gente vive numa sociedade que os empresários, empreendedores reclamam tanto de fazer negócio, né? De que, tô com dificuldade no meu negócio, tô com problema na minha empresa, preciso vender mais. E aí, assim, se essa pessoa vira pra mim e fala assim, eu não posso estar numa reunião 6h45, desculpa, Não quer fazer negócio. eu acho que eu nem, Calil, eu aí acho vem que eu nem negócio te de quero nesse priorização. meu, eu acho que eu nem te quero nesse meu meio. Aí vem um lance de você saber priorizar, né? Eu tenho 2 filhos, hoje corri lá, tava sozinha com os 2 para estar aqui e tal. E as minhas quintas-feiras, elas meio que têm que ser blindadas, né? Eu preciso de uma rede de suporte para me ajudar. Online, talvez eu pudesse dar conta de uma forma mais fácil? Sim. Mas qual é a minha prioridade? Porque, assim, não é que eu não tenho tempo para fazer... Se você falar para mim, Raquel, eu estou sem tempo para fazer isso para você, eu vou ouvir. Eu não estou priorizando você. Sim. Então, a partir do momento que ele se torna uma prioridade, vai se tornar uma prioridade para minha rede de relacionamento e vai conseguir acontecer. Por isso que eu acho que tá tudo certo para quem quer no online. Se você tiver isso de antemão e falar, eu não estou pronto para, tá tudo certo. Eu só tô preocupado com o microfone da Raquel, tá tudo certo? Tá tão longe dela ali? Se tiver tudo ok, beleza. Segue o baile. Vai, Gi. Tava um papo Vamos. gostoso, tava fluindo. Não. Ó, dando continuidade para o que a Raquel fala, de priorizar, né, essas coisas assim, eu entendo que
O empresário que quer fazer o seu negócio acontecer, ele levanta cedo. Ele faz acontecer, né? Ele prioriza o negócio dele. E quando vem com esse assunto mesmo, de que, mas eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que madrugar, é o que a Calil falou, não faz sentido para ter no nosso grupo uma pessoa assim. Não... Sabe, ao longo dos últimos anos, até com a abertura da Redcai, eu, Calil, tenho passado por um processo de avaliar muito com quem eu tenho andado. E eu acho que esse deveria ser uma lição que todos nós deveríamos fazer em algum momento. Né? E assim, e tá tudo bem. Eu acho que existem pessoas que não vão acordar cedo por N motivos, mas existem as pessoas que vão acordar cedo. Então, Sim. a gente precisa se unir nessa mesma conexão com as pessoas que querem as mesmas coisas que a gente. É o propósito. Exatamente. É. E isso tá lá na missão, visão e valores da Redcai. Né? Ou seja, quando eu falo que CAI significa ética e disciplina, que são 2 valores muito importantes pra gente, eu quero me conectar com pessoas que têm o mesmo valor. Isso. Né? Eu acho que, às vezes, as empresas têm uma sede de crescer muito absurda, sabe? E muito desesperada. E aí é onde corre o risco da gente se desconectar dos valores. Né? Então, assim, tá tudo bem. As pessoas falam, pô, mas é tão legal o formato que já foram conhecer. Faz um grupo à noite, faz um grupo online. A gente pensa em tudo isso. Mas nesse momento é arroz e feijão, né? Que inclusive eu acho que muita gente esquece de fazer o arroz e feijão, né? E até Então tá tudo certo. falando disso, muita gente esquece, né? A Redcai é muito humana. Em tudo que a gente faz, a gente é muito humano, muito acolhedor, né? Mas tem regras. Acordar cedo, fazer o arroz com feijão. Como que você explica a necessidade dessas regras e mantendo esse ambiente humano que a gente tem hoje? Esse feedback é um feedback muito legal que a gente tem tido dos convidados que vão nas reuniões. Né? Comparando a outros grupos que as pessoas visitam, né? Até associações e tudo mais, a gente vem construindo esse... Vocês sabem disso, né? A gente vem construindo esse processo de uma forma muito humana. E isso tem chegado nessa percepção do convidado, né? Existe alguma coisa naquela dinâmica ali da reunião que as pessoas identificam como humanizada, né? Agora, qualquer grupo, seja ele no WhatsApp, seja ele no condomínio, ou seja ele um grupo de networking profissional na Redcai, precisa ter regra. Sim. Né? Até porque senão a gente não funciona sem regra. Né? Então eu preciso ter horário para que isso aconteça, eu preciso ter uma performance das pessoas que estão ali dentro, né? Eu preciso ter um comprometimento das pessoas que estão ali dentro. Agora, veja bem, eu sempre olhei para a regra como um retrovisor na minha vida. Né? Se eu não tenho uma meta, se eu não tenho um número que eu tenho que alcançar, se eu não tenho, de alguma maneira, um ponto a alcançar, eu vou me perder. Né? Então, assim, justamente para que esse empresário, agora membro dentro da Redcai, ele também experimente como é que ele trabalha na empresa dele. Né? Porque, assim, se eu tenho um empresário dentro da Redcai que não consegue lidar com horário, que não consegue lidar com meta, que não consegue cumprir com coisas básicas de relacionamento, será que na empresa dele ele tem isso desenvolvido? Né? Aí, mais uma vez, a gente cai num dos pontos que a gente traz como benefício, o desenvolvimento empresarial. Exato. Né? Então, assim, quantos membros já trouxeram feedbacks pra gente de que, assim, olha, gente, tem um membro que ele falou assim, eu estou fazendo RK com os meus colaboradores dentro da empresa. Que bacana. RK, para quem não sabe, é reunião CAI, né? É reunião que os membros fazem entre eles para que um venda um negócio do outro, né? Para que eu saiba mais sobre o negócio do outro para eu poder indicá-lo. Ele está utilizando coisas que a gente utiliza dentro da Redcai na empresa dele. Ou seja, onde a gente vai chegar, né, a partir da metodologia, é um lugar que a gente nem sabe. Né? Porque, de repente, a pessoa pode desenvolver um processo de indicação dentro da própria empresa. Não estou dizendo indicação de negócio, mas, assim, me indica um fornecedor que eu preciso comprar dentro dos departamentos da empresa. Exato. Né? Eu vou fazer uma RK com você porque eu preciso de... Então, assim, as pessoas elas vão utilizando aquelas estratégias que a gente traz para dentro da empresa e isso é sensacional. Falando em sensacional, resultado e tudo mais, como você enxerga network e vendas? Se existe diferença, se elas se complementam, se elas se encaixam? Porque essa foi uma das perguntinhas lá na caixinha do Instagram.
Bom, só para deixar claro que, assim, todo mundo que trabalha com vendas deve precisar de pessoas para vender, né? Então, onde essas pessoas vão buscar pessoas que, de repente, queiram vender? Nos grupos de networking, né? E aí, e tudo bem até aí, né? Porque todo mundo vai buscar relacionamento, vai buscar pessoas, vai buscar contatos. O meu único ponto, assim, que eu acho que não chega a ser uma divergência, mas é um ponto para que a gente reflita, é sobre a questão, assim, quando eu falo mais uma vez, quando eu falo de networking profissional, tô dizendo de relacionamento estratégico dentro de uma métrica, dentro de uma questão mais humanizada. A venda, a depender do segmento que ela é advinda, acontece tudo o que acontecer, inclusive venda de alto impacto, né? Que é o que a gente não faz. Então, por exemplo, como é que eu crio um relacionamento com o meu cliente? Né? Eu crio de alto impacto ou eu crio dentro de um processo relacional? Eu tenho a percepção, até pelas vivências que eu já tive, as consultorias e palestras que eu fiz, é que as vendas de alto impacto, elas não se sustentam, né? Porque, assim, eu só trato a sua dor ali naquela hora. Depois, né, trazendo isso para o campo do networking profissional, da Redcai, ela é uma venda relacional, né? Então, assim, talvez eu não consiga vender para você agora, mas eu vou vender para você daqui a 6 meses, eu vou vender para você daqui a 3 meses. Mas ela é uma venda que ela vem de um processo, ou seja, esse processo é tão significativo que a certeza de que você vai vender mais vezes, ela se torna orgânica, né, dentro do relacional, é muito mais importante. Então, é que a gente tem visto muito falar sobre networking em treinamentos de vendas, né? E aí a minha preocupação é como é que as pessoas têm falado de networking dentro desse ambiente, né? Talvez um pouco diferente do que eu entenda sobre networking profissional. Mas é muito comum, né? E até a gente lidar com isso, com esse movimento, né? As pessoas querem vender, elas vão procurar os grupos de networking. Na Redcai, a gente está preparada para lidar com essas pessoas, né? Para poder entender aí qual é o ponto de convergência que a gente consegue chegar. Porque assim, gente, independente de networking ou networking profissional, existe uma palavra que sempre vai permear a nossa construção de entender como é que eu me relaciono. Eu não consigo falar de networking, seja ele profissional ou não, se eu não pensar na palavra genuíno. O networking, né, quando eu tô falando de relacionamento, eu sempre vou partir do princípio que eu preciso ajudar o outro. Se eu estou me envolvendo dentro de um processo de networking onde eu não ajudo o outro, isso já parou de ser relacionamento. É engraçado você falar isso, porque dentro dos treinamentos que nós damos nas empresas de vendas, nós falamos de network, né? Que ele, na verdade, ele é um processo, o network é um processo, né? De comercial, digamos assim, onde as pessoas, elas precisam ter esse entendimento, eu preciso me relacionar. A venda é uma consequência. Ela é consequência. É consequência da maneira como você se relaciona, do que você entrega, de como você pode ajudar. Se a pessoa, ela entende que ela está ali para ajudar, ela vê o seu, né, você é um potencial cliente, eu vou ajudar. O que eu preciso fazer para a Raquel? E aí a Raquel, ela enxerga em mim algo que, poxa, a Gislene pode me ajudar nisso? Pronto, já está uma venda feita. Claro. Então, e se você for pensar, né, o que a gente pode criar de força nessa metodologia como um todo, né? Porque a partir do momento que o meu sonho, a minha meta, vamos colocar qualquer nome aí, mas passa pela minha escolha de ajudar alguém, eu aumento o potencial energético disso, né? Porque putz, não é para mim, né? Não vou receber só para mim. Eu vou receber para mim e para mais uma gama de pessoas. Olha como eu potencializo tudo isso, né? Não, e outra, olha quantas pessoas eu sonho. ajudei. Olha quantas pessoas eu ajudei. Olha o que eu fiz. Que por isso né? que entra a Redcai, networking com propósito, né? Porque eu tô falando de propósito nisso. Isso. Né? Eu tô falando que quando eu impacto o meio onde eu vivo, seja ele financeiro ou não, eu tenho... E aí a gente vai falar de legado, né? Porque é aquilo que eu vou deixando por onde eu passo. Né? E mesmo eu não estando mais aqui, é isso que eu deixo de compartilhamento com as pessoas. Né? Então, assim, se não há genuidade, não há networking. Né? E eu acho que esse é um dos grandes pontos ainda que assim, a grande massa empresarial precisa entender. Porque a gente vem de uma educação muito individualista, muito solitária, né? Egocêntrica, né? Que eu não posso te contar o que eu tô pensando.
Daí na Redcai, quando a gente compartilha isso, olha, eu tô pensando em fazer isso. Né? O que, que você acha disso? Eu gosto muito dessa ideia de que ninguém sabe de tudo, mas você sabe daquilo que você é bom. Então, no final, todo mundo só vai se complementando, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante. E aí, é o que o próprio nome CAI traz, né? Como eu disse há pouco, que é ética e disciplina. Eu vi um vídeo esses dias, não me lembro onde foi, deve ter sido no Reels. Uma pessoa falando, ela não é americana, ela é de um outro país. E ela fala assim, o que você precisa fazer para ter disciplina? Aí ele fala assim, tomar a vitamina N. Aí o rapaz pergunta para ele assim, mas que vitamina N? Aí ele falou assim, você precisa de saber dizer não. Né? Então, assim, é exatamente isso. Né? Quando eu deixo de participar de uma reunião às 6h45 da manhã, né? Quando eu deixo de me comprometer com as pessoas que estão comigo, me ajudando, inclusive, para que meus negócios façam mais sentido. Quando eu deixo de fazer uma RK decente, quando eu deixo de buscar conhecer novas pessoas, é porque em algum momento eu estou dizendo sim para tudo. Né? Onde eu priorizo as coisas. E esse é um grande ponto de um problema dos empresários. Né? É assim, é saber falar não. E não é sair falando não para tudo e para todos e a qualquer hora. É saber dentro da tua estrutura de trabalho onde eu preciso falar não. Né? Que projeto eu preciso negar nesse momento. Que tipo de trabalho eu preciso, nesse momento, não fazer para que eu priorize outras coisas. Né? Ou seja, a disciplina tem uma relação com isso tudo. E né? só puxando um gancho aí que já passou, mas enfim, você comentou da gente ter medo de se abrir, de compartilhar o meu plano, daquele medo da concorrência, né? E quantas negociações não são mal sucedidas porque eu não soube dizer genuinamente o que eu precisava, porque às vezes eu preciso de uma coisa e eu acho que você quer a mesma coisa que eu, mas você quer uma coisa complementar e juntos a gente pode chegar num consenso, né? Raquel, eu acho que a maior burrice hoje de qualquer empresa é não conhecer o concorrente dela. Com certeza. Porque assim, quando você conhece o seu concorrente, você sabe os pontos falhos dele e você também sabe os pontos fortes, né? E na busca pelo diferencial no mercado, você vai buscar diferencial de mercado de onde? Se você não sabe o que o seu concorrente está colocando ali para o mercado como um todo. Né? Então, eu acho que o mercado, as empresas todas, elas deveriam estudar isso. Né? E não somente o concorrente, vou além disso, estudar o mercado. Né? Porque, assim, existe uma tendência à estagnação do empresário. Porque a gente sabe que a nossa vida é muito, muito insana. Né? Eu preciso pagar conta, eu preciso montar a estratégia da minha empresa, eu preciso ir em reunião, eu preciso dar treinamento, eu preciso... Cara, é um universo de inúmeras coisas para acontecer. Só que eu também preciso cuidar disso. Né? A todo momento ter na minha pauta ali, das minhas prioridades, todo mês que diferencial eu vou buscar para o meu negócio. E aí você se organiza para fazer isso da maneira com que você acha melhor. Agora, desqualificar, né, ou desconstruir o seu concorrente ou o mercado como um todo, não leva a gente a lugar nenhum. Né? Então, eu sempre achei isso, assim, como um todo. E eu acho que a gente aprende muito nas relações, sabe? Quando eu dava aula, eu aprendia muito olhando o meu colega dando aula. Sabe, quando eu estava na faculdade, eu aprendia muito com o meu professor dando aula. E hoje eu acho que a gente aprende em todos os lugares, né? Então, se o empresário se fecha nisso, ele está disposto, perde. né? Está aberto. A pessoa Exatamente. precisa estar aberta para receber. Exatamente. Aproveitando até esse assunto, né, que nós estamos Nossa, vocês também não estão abordando. deixando eu descansar, né? Vai que eu vou beber água. Quando um membro chega para você e fala assim, estou participando há 1 ano e até agora eu não fiz negócio nenhum. Uau. Como que você enxerga isso? Essa pergunta é uma pergunta que tem tantas respostas. Porque assim, vou falar da Redcai, tá? Uhum. Então o membro está participando da Redcai e ele está 1 ano ali e ele não fez negócio nenhum. Primeiro eu preciso entender por que ele não fez negócio. Né? E ele precisa entender isso. Essa é uma autorreflexão dele. Porque assim, vamos partir do princípio
que toda a metodologia está entregue, que ele participou de todas as reuniões, ele não faltou, né? Então vamos lá. Onde está esse problema? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa discutir, né? E entender conjuntamente aí. Foi um problema de comunicação? Foi um problema de desenvolvimento de negócio? Como é que ele se posicionou nas reuniões? Ele não teve nenhuma indicação? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa conjuntamente aí com o relatório entender isso. O segundo ponto é, ele não vendeu nada, né? A pergunta é, não vendeu nada. Isso, Tá. não fez nenhum negócio. O segundo ponto é ele entender sobre o negócio dele, né? Porque assim, o Fabiano fala muito disso. Por exemplo, existem negócios que são muito difíceis de serem comercializados. Sim, existe uma timeline, né, também. Inclusive vocês, nas entrevistas, devem ouvir muito isso, né? Ah, eu tô buscando a Redcai porque tá muito difícil de eu vender esse meu negócio. Ou seja, vamos pegar um nicho bem difícil de vender aqui, que aí talvez as pessoas entendam, mas vamos pegar uma empresa de construção, né? E aí empresas que buscam terrenos, galpões. Mobiliário, né? A parte imobiliária. Exatamente. Por que eu tô dizendo que é difícil? Porque se eu tenho uma confeitaria dentro do grupo, é muito mais fácil eu comprar dessa confeitaria Sim. do que gerar uma indicação de negócio para aquela pessoa. Então, o segundo ponto é exatamente isso. Se o seu negócio é um negócio muito difícil de vender, por que você quer que dentro da Redcai, em 3 meses, você tenha X indicações e venda mais? Né? Então, é óbvio que essa dificuldade ela vai ser facilitada pelo processo relacional que a gente tem, mas ela também não vai ser uma coisa de vender pro dia da noite, né? Até porque quando o membro novo entra, ele tem um processo de amadurecimento dentro do grupo, né? Ele vai conhecer as pessoas, ele vai se conectar ali com as esferas, ele vai, de alguma maneira, fazer esse processo todo ali. E terceiro ponto é, depois de amadurecido tudo isso, quando eu falo de relacionamento, é muito complicado a gente pautar, né, uma data para que isso aconteça. O que eu posso dizer hoje é que a Redcai, prestes a completar 3 anos, a gente já passou de 20 milhões de reais movimentados entre os membros, ou seja, negócios estão acontecendo. Sim. É óbvio que tem negócio que demora um pouco mais de tempo e que demora um pouco menos de tempo, né? Agora, essa avaliação toda precisa ser pensada junto com o membro para que ele entenda para que a gente entenda, né, onde está esse gap aí. E aí é um ponto importante da gente, como Redcai, fazer, né, Calil? Porque às vezes a gente chega para fazer uma análise de um relatório, você faz algumas perguntas importantes que, na verdade, provavelmente serão perguntas bobas, mas que pode ter um super insight para você falar, nossa, porque até agora eu estava falando desse jeito, mas esse jeito não estava comunicando. Então esse é um trabalho que é super importante. A Redcai dá de suporte à metodologia que ela está oferecendo, Sim, né? sim, uma vez a gente estava em algum lugar, aí estavam conversando com o Fabiano, aí falaram assim, que eu tô há 6 meses e não fechei nenhum negócio, né? E o Fabiano, ele já participou de muitos grupos, de associações, Lions e tal, e aí ele falou assim, cara, eu fiquei 3 anos para fechar meu primeiro negócio. Então, assim, tudo depende do tempo que você investe. Aí volta para a questão de genuidade, né? Ou seja, o quanto eu também estou sendo genuíno nesse processo, o quanto eu estou ajudando as pessoas. Então, é muito mais sobre eu entender como é que eu tenho sido interessado do que interesseiro, né? Eu tenho sido interessante nesse processo todo. Então, você vê que não é fácil responder essa pergunta. Porque são vários fatores. São muitos fatores envolvidos nisso. E você vai ter o negócio erva cidreira, né? Que é mato, não morre, dá Exatamente. um monte. Vai ter o negócio bambu chinês, né? Que fica ali um tempo, a hora que desabrochar e começar a vender, de repente facilita. Agora, uma coisa que eu acho que é fato, e é bem importante a gente trazer isso, é que assim, meu pai me ensinou uma coisa que eu sempre levei pra minha vida. Que é assim, desconfie de tudo aquilo que é fácil demais. Porque as coisas não são fáceis. Eu não tô falando de crença limitante, não. Mas sabe essas coisas absurdas que você entra, que você já ganha, que você não sei o quê? Porque assim, Eu vou te ensinar a ganhar mais de 10 mil reais em um mês ficando em casa. Eu acho que assim, as coisas têm um processo de construção. Sim. Sabe? E quando eu falo de relacionamento, é isso, né? Hoje a gente vê aí membros que estão mudando de cadeira, né, mudando a sua especialidade dentro do grupo, né, com toda a competência, com toda a qualificação que ele tem, e eu vou continuar fazendo negócio com ele. Por quê? Porque eu gosto dele,
Eu confio nele. Ou seja, voltamos para pessoas, né? Exatamente. Gente, você que está assistindo aí, acompanhando com a gente, curta, compartilha. Se tiver mais alguma pergunta para fazer pra gente, é só colocar aqui abaixo, tá bom? E vou aproveitar uma pergunta que veio e vamos ver se você sabe responder, hein, Calil? Como que o networking tem sido visto como tendência no mercado corporativo? Tá, a gente foi para outra área, né? Tem sido muito interessante isso, né? As empresas têm, assim como algumas empresas têm adotado técnicas de intraempreendedorismo, também tem se falado muito do intranetworking, né? Ou seja, são empresas que abrem ali os seus departamentos para promover esse relacionamento de fato entre as pessoas. E aí cai até um pouco naquilo que a gente falou há pouco, né? De que assim, porque o que acontece? As empresas que são, sei lá, de média para grande porte, que são muito departamentalizadas, por exemplo, eu já dei treinamento em empresas que as pessoas não se viam há meses. Ou seja, cara, a gente tá no mesmo lugar todo dia, o horário de almoço normalmente é o mesmo. Se você trabalhou em grandes corporações, tem gente que você não conhece. Então, tem muita empresa trazendo essa tendência de promover networking, né, dentro desse ambiente, justamente para não somente oxigenar, mas trazendo isso como uma estratégia de negócio. Né? Porque aí são ideias sendo trocadas, são, de repente, novas ali, duplas de trabalho, parcerias de trabalho, projetos de trabalho sendo desenvolvidos. Então, algumas empresas já têm feito isso, vêm fazendo isso, e eu tô vendo que tá aparecendo bastante gente perguntando e comentando sobre isso. Como isso está sendo feito, eu não sei, né? Mas eu acho que sempre é uma boa ideia arriscar, né? Fazer um benchmarking exatamente. interno, né? Não, Isso e deve ter muito promover bom, coisas né? legais. Você falou aí, Sim. novas duplas, ou novas vagas, você muda, às vezes você sonha em estar em uma determinada vaga, mas você nunca conversou de fato com alguém, você chega lá, conversa, entende que aquilo não é aquilo. Eu acho que toda ideia é sempre bem-vinda. E aí só volto aos meus sempre... Eu sempre tenho um receio para alguma coisa, né? É como isso está sendo feito. Né? A Gi trabalha com processo. Né? Então, assim, se é uma forma de oba-oba, legal, mas não se sustenta. Sim. Né? Inclusive queima cartucho. Porque aí os 3 Energia. primeiros vão ser legais, os 5 vão ser legais, mas aí depois vai ficar chato. Então, eu acho que encontrar um caminho para isso, né? Para que a gente tenha uma estrutura, para que isso aconteça, é legal. Mas eu sempre acho tudo que mexe, envolve pessoas, relacionamento, incrível para ser feito. Aproveitando, né? Tem uma dúvida também que o pessoal fala bastante. Redicai versus marketing de rede versus pirâmide. Como que você destrincharia essa dúvida? Nossa Senhora. Essa é uma das perguntas que a gente tá falando, né? Do que é tão fácil, às vezes, ser difícil de entender. Vamos lá. Mas muita gente pergunta isso, né? E inclui mais um aí, ó. Maçonaria. Já? Gente, maçonaria não tem nada a ver, né? Já começa por aí, mas foi Já uma... inclui, né? Não, maçonaria a gente tá falando de uma sociedade secreta, né? Os maçons vivem uma sociedade secreta. Eu não sou especialista em maçonaria, não sei, né, de fato, mas assim, até onde eu sei, eles têm uma filosofia própria, né? Eles têm os preceitos de igualdade, liberdade e fraternidade. Não tem nada a ver com a Redicai, né? O que talvez as pessoas podem confundir é porque também se fala em networking, né? Como na palestra de vendas, como no evento X, PTO. Então, aí tudo que fala networking as pessoas já associam, né? Mas a maçonaria é um processo fechado, inclusive você só entra se for convidado, até onde eu saiba, tudo mais, não tem relação nenhuma. Então, né, tirando aí essa coisa da comparação com a maçonaria, que eu acho que é muito, muito simples pra gente entender. Pirâmide também é muito simples pra gente entender, né? Porque, assim, não tem nada a ver a Redicai com pirâmide, até porque pirâmide é uma prática ilegal, né? Quando eu falo de pirâmide financeira, no Brasil, inclusive, é uma prática ilegal, em outros países também, porque você... diferente, né, do marketing multinível, por exemplo, a pirâmide eu vejo que ela tem um foco maior
nas pessoas e não no produto, que é o que acontece no marketing multinível, né? A Raquel também já trabalhou muito tempo com isso, pode até me ajudar aqui nas respostas. Então, eu acho que assim, a pirâmide ela tem uma estrutura mais de ganhar nos novos associados, né? Inclusive, ela acaba se tornando ilegal por conta disso. E até por você... o investimento que é feito, você retém parte desse investimento para novos investimentos e tal. O que acontece, de repente, que as pessoas podem pensar assim... por exemplo, algumas coisas que são parecidas. Para entrar na Redcai, você paga uma anuidade. Né? E eu acredito que para entrar na maçonaria você também deve pagar, e pirâmide também. Gente, assim, 90%, né, dos grandes negócios, você faz um investimento inicial. Sim. Então, o investimento inicial que o membro faz para entrar na Redcai, ele está comprando ali um ano, onde ele vai ter exclusividade da atuação dele, ele vai ter, né, a cadeira dele ali bloqueada, e durante aquele período ele vai ter acesso à nossa metodologia. Né? Então, o que ele está fazendo? Ele está pagando pelo método que ele está comprando e por esse ambiente que é seguro, saudável para que ele faça negócios. Né? Então, não tem relação nenhuma. E o marketing multinível, a diferença é também muito significativa, né? Porque nós não somos rede, né? Apesar de chamarmos Redcai, porque a ideia da Redcai é ser uma rede de pessoas, né? Uma rede de pessoas que se conectem por esses valores. Suporte, né? Rede Exatamente. Onde você suporta, O Kai, já, né, vindo pela ideia da monja Koi, ela fala isso, né? Ela fala que o mundo é uma grande rede, que nós estamos conectados uns aos outros com o objetivo da gente se suportar, da gente se segurar. Né? Então, não é rede do ponto de vista de multinível, né? Ou de pirâmide, ou de qualquer outra coisa. E aí, assim, ainda para distanciar mais, os membros que participam dos grupos não são comissionados, né? Ou seja, isso distancia a gente ainda mais do conceito aí do marketing multinível. E também essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Mas por que não tem comissão? Né? Por que vocês não trabalham com comissionamento? Porque o nosso objetivo é gerar negócios por meio do relacionamento. Quando eu comissiono as pessoas, eu me distancio dessa premissa de gerar negócio relacional e eu acabo formando um time de representantes comerciais. Aí já sai do conceito Kai, né? Exatamente. Sai do conceito de ser genuíno, que você falou, né? Exatamente. E o altruísmo, né? E eu acho que comissionar seria um perigo de um carro descendo numa ribanceira, você não sabe para onde que ele vai parar. Sabe por quê? Porque assim, pensa bem. Se eu tô dentro do grupo e eu vendo A e você vende B, aí eu vou te comissionar por tudo que você vende para mim. Você, em algum momento, pode achar tão interessante ficar vendendo para mim que você vai focar mais em vender para mim por conta da comissão que eu vou te dar e você vai esquecer do seu negócio. Sim, é um risco. Isso pode acontecer. Então, como o nosso objetivo também é desenvolvimento empresarial... Não casa. Eu prefiro entregar para todos os membros que participam da Redcai hoje conteúdos e treinamentos e tudo mais que digam respeito ao desenvolvimento da sua empresa. E não que você entre para se tornar um representante comercial da empresa do outro membro. E Calil, também é belo isso, né? A gente fazer. Você faz de graça. Por quê? Porque você está fazendo pelo bem daquela pessoa, pelo bem daquela empresa. Porque o fato de eu indicar para alguém que está precisando daquilo, eu estou fazendo bem para os dois. E eu não estou esperando nada em troca. Acho que esse fato de eu não esperar que ela me gere em troca é belo. Porque eu vou fazer de uma forma... Volto com a palavra que você trouxe, genuína. Eu vou receber? Muito provavelmente. Mas eu vou receber da rede como um todo. E não necessariamente... eu fiz isso para ela, eu vou receber de volta. Não, eu faço de graça. Aí acho que você coloca até mais Não, e outra, esse fato de se doar... Eu, por exemplo, nessa situação que você colocou, eu vou me sentir assim na responsabilidade. Poxa, a Raquel gerou isso para mim, por que eu não vou, né, me esforçar um pouquinho mais para gerar para ela também? E aí é onde vem as trocas, né? E que é belo se não for para mim também, é aquele pay it forward, né? A corrente do bem. Exatamente. Eu vou ter a expectativa que você gere para alguém. Eu entrego pro outro. A minha segunda graduação foi letras. E aí eu me lembro que uma vez a professora falou assim... Gente, o que significa obrigado?
Aí eu falei assim, todo mundo ficou assim, obrigado, 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 né? Ela falou assim, não, a palavra obrigado, na verdade, ela é uma representação de um sentimento, que é uma coisa grande. Toda vez que a gente diz obrigado para alguém, a gente está dizendo que eu fico na incumbência de retribuir tal favor. Então, toda vez que eu digo obrigado para alguém, eu tô me comprometendo com ela. Eu fico na incumbência de retribuir esse favor. E aí ela até brincava que a gente responde errado, né? Porque assim, obrigado de nada. Então, o certo seria responder não por isso, né? Não fique na incumbência de retribuir esse favor por isso. Então, eu acho que vem muito dessa coisa da energia da coisa toda, né? Tem gente que não acredita muito nisso. Eu acredito, né? Que tudo aquilo que a gente emana vai voltar pra gente. Exato, eu também acredito muito nisso. Mas mesmo para quem não acredita nisso, vamos aos fatos, né? Mais uma vez falando aí. Mais de 20 milhões de reais movimentados em 3 anos, entre aproximadamente 120, 140 membros que a gente tem hoje, contabilizando Rio e São Paulo. Funciona ou não funciona? Né? Então vamos acreditar em energia, acredita nos números que estão aí. Até porque que são muito mais dados, né, precisos. não mentem. Eu acho, eu penso assim, que isso para nossa vida, né? Seja, e aí levando isso para o empresário e tudo mais, quando a gente fala de networking, às vezes eu penso assim, é como se fosse uma balada. Sabe, quando você tá solteiro e você vai pra balada, e aí lá você quer sair beijando 10 pessoas, sabe? 15 pessoas, 20 pessoas. Se você vai pra uma balada e você fica num canto dessa balada, observando as pessoas que estão ali, sabe? Olhando aquela mais bonita, olhando aquela que de repente uma outra pessoa que te chamou a atenção. E aí, até o momento que você vai lá e pergunta o nome dela, pergunta se ela tá gostando da música, pergunta se tá sendo interessante pra ela, né? De onde ela veio, onde ela mora. Não com um papinho de Supérfluo, né? não, de Raso. como que é que o pessoal brinca? De ser cantada barata. Mas de interesse pelo outro. É a mesma coisa, né? Eu tenho gente que vai nas reuniões que saem disparadamente malucos, entregando cartão ali para 40, 50 pessoas. E eu tenho aquelas pessoas que estão observando o que está acontecendo. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu sou contador, putz, eu queria falar com aquela moça do RH. Né? Se eu sou engenheiro, queria conversar com aquela empresária que é arquiteta. Né? Se eu sou, sei lá, nutricionista, pô, interessante para eu conversar com aquela pessoa que é de uma confeitaria. E aí a gente acho que tem perdido o senso de observação, né? Porque isso também é uma premissa dentro da metodologia. E a empatia, né? É que assim, hoje, além de empatia, eu acho que é inteligência. Né? Eu acho que é inteligência, porque assim, se eu cheguei num lugar, eu tenho 20 pessoas para conversar, eu preciso definir uma ordem de prioridade. Porque definitivamente sair entregando um cartão pras 20 e depois de tomar café, não vai me levar a lugar nenhum. E é engraçado isso que você fala, né? Recentemente eu passei por uma situação bem parecida com isso, né? Eu fui no encontro de empresários e aí a gente estava na fila, né, do elevador, entramos na fila do elevador e pegamos o elevador, umas 4, 5 pessoas juntas e todas assim no celular, né? E aí um deles pegou e falou assim, nossa, engraçado, né? Se fosse um outro momento, uma outra época, as pessoas iriam se conversar. E hoje em dia o celular, ele toma até isso da gente, né? O momento de se relacionar. E nós subimos, eu falei assim, nossa, é verdade, né? Você já ouviu falar sobre aquela regrinha? Você tá no elevador, você tem 30 segundos para poder fazer o seu pitch. Nós poderíamos estar fazendo isso aqui. Aí, enfim, chegamos no destino, a porta se abriu, ninguém fez pitch, ninguém se conheceu. E aí... Mas todo mundo refletiu sobre esse assunto, né? Sobre esse assunto. Pelo menos. E aí o assunto começou a rolar, a dinâmica, né? O treinamento. Aí, no meio do treinamento, o palestrante falou assim... Vocês vão ter 30 segundos para poder se conhecerem, se conectar. Aí eu fiquei só observando, que foi o que a Calil colocou aqui muito bem, né? Aí eu fiquei observando. No meio dessas apresentações, apareceu o Elton, que é o nosso novo membro, né? Lá na Rede Cai Origem. E ele se apresentou e ele falou, né? Sobre o trabalho dele, que ele trabalha com vidros e esquadrias. E é um perfil do meu cliente. E aí eu peguei, levantei... Na hora que ele falou, opa... Aí eu olhei pra ele e falei assim, nossa, ele subiu comigo no elevador, eu perdi a oportunidade, eu não acredito, agora eu não perco mais. Aí eu comecei a seguir ele até a gente conversar a conclusão.
Ele conheceu a minha empresa, conheceu a Redcai, se encantou com o nosso processo, veio para dentro do nosso grupo, Olha, virou membro. que Então, legal. assim, olha a história acontecendo. E isso, gente, num momento ali de interação de 30 Pois é, segundos. eu penso isso assim, o nível de observação e inteligência que eu até falei há pouco é para tudo. Né? Eu acho que, assim, existe um momento na sua agenda que você, enquanto empresário, tem que priorizar, que é assim, eu vou parar meia hora para entender o que está acontecendo. Né? As pessoas não vivem isso, esse momento da solitude empresarial, que é diferente de solidão, para exatamente pensar ali o que eu vou fazer. Então, assim, o que as pessoas de sucesso estão fazendo? Sim. Né? O que as pessoas bem-sucedidas estão fazendo? Né? O que o mercado está fazendo? Para onde está tendenciando? É difícil administrar tudo isso. Não é fácil. Mas a gente precisa começar. Né? E eu vejo muito isso na Redcai. Sabe? Essa consciência, até porque a gente tem trabalhado muito cultura, né? E tudo mais. Eu vejo que o amadurecimento é por conta disso, né? É a Quando eu mudança saio de de casa mentalidade, né? Porque assim, talvez tudo na vida se resuma. Assim, eu saio de casa para vender ou eu saio de casa para conhecer pessoas, né? Eu saio de casa para eu contribuir com a história de outras pessoas. Porque a venda tá implícita, né? O negócio tá implícito, tá tudo no meio do bolo todo. Né? Então é importante a gente entender isso. E você sabe, Calil, um negócio que você falou, né? Você fez letras. É um negócio da gente pensar no decor, né? Decor é decoração. Então, será que eu tô indo lá fazer networking de coração? Acho que esse é um ponto importante para a gente pensar todo dia que a gente for lá. Eu acho que por isso que tem humanização, né? Porque você vê, a gente está falando de negócios... E tudo volta para a pessoa. Mas tudo volta para a pessoa, né? E esse é um ponto importantíssimo, porque assim... eu acho que a gente tem que se despir disso, sabe? Eu acho que não tem super-herói, não tem... o empreendedor é muito colocado como super-herói, né? Como o que toma paulada o tempo inteiro, o que está se refazendo e se reinventando. O que é verdade, né? Ele sempre... Mas isso não é um conto de fada. Não. Né? Não é uma historinha bonitinha, assim. Eu tô falando de empresas que estão há 5, 10 anos lutando para sobreviver. Agora, isso ganhar dinheiro, né? Que é o que a gente pensa assim, como é que uma empresa cresce? Ela cresce só faturando mais, lucrando mais? Não. Ela cresce olhando para a sua estrutura, ela cresce olhando para o seu desenvolvimento. É aquele negócio do operacional, tático e estratégico, Exatamente. né? Você sair do operacional, subir para a ponta da pirâmide do estratégico e olhar o seu negócio num todo, né? E aí você conseguir delegar isso. Isso tudo é processo que entra no meio do caminho. E a gente na Redcai faz isso, né? De trazer pelos feedbacks, pelas conversas, pelas apresentações. Tá tudo certo, né? O Vinícius é mais bravo, assim, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foi para você? Certo, tira. Ele fala. Mas é que o Vinícius, assim, nós somos perfis totalmente diferentes, né? Eu trabalho, né, com humanas e tal, com o Vinícius é da área de TI e o Fabiano é da área de terceirização. Então, nós somos muito diferentes. Mas eu acredito que somos diferentes e que nos completamos. Exatamente, mas precisa ser. Porque às vezes quando precisa ser mais calmo, eu vou ali. Quando às vezes precisa ser mais comercial, o Fabiano vem. Quando precisa ser mais executor ali, né? O Vinícius vem. Então a gente busca esse equilíbrio da coisa toda. Ô, Calil, e vocês começaram muito no operacional, né? Sim. Vocês que apresentavam as reuniões, Sim. tudo direitinho. E como que foi para vocês esse processo de ir deixando os grupos na mão de outras pessoas, que vão fazer do melhor jeito que elas podem, mas nunca fazem igual a gente faz, né? Como que foi isso para vocês? Cada um encarou de uma forma. Para mim foi mais difícil. Para mim foi mais difícil. Obviamente, né? Porque... Mas eu acho que, assim, é difícil porque você tá entregando uma coisa para outra pessoa, né? Eu até brincava, falava assim, cara, alguém tá com meu filho, assim, cuidando do meu filho, né? Mas ainda com toda a dificuldade, a gente entendeu a necessidade disso ali, né? Até para a expansão da empresa como um todo e para que outras pessoas também vivam aquela experiência, né? Mas nas primeiras semanas foi bem difícil, assim, porque porque eu também sou muito de cuidar das pessoas, né? Então, assim, não é só o fato, né, de vocês terem assumido o trabalho de dirigente, mas, assim, é me preocupar como é que vocês estão se desenvolvendo naquilo, se tá tudo bem para vocês, se vocês estão bem com aquilo,
né? E eu sempre falo isso pra vocês, né? Tipo, divirtam-se, né? Eu acho que até dando um feedback pra vocês em relação à humanização, né? Se a gente tem tido esse retorno que tá sendo algo mais humanitário aí, né? Humanizado, isso também tem muito da ação de vocês, obviamente, né? Que estão conseguindo pela brincadeira, pelo tom, pela graça, né? Às vezes, uma reunião de 1h30, 1h40, tem gente que não vê a hora passar. Fala, mas já acabou a reunião, né? Pensam que por ser de manhã é uma coisa chata, parada, e é uma loucura. É outro que levanta, o outro que brinca, o outro que apresenta. Quando você vê, acabou ali, né? Então... Verdade. Mas eu acho que tudo é uma fase de adaptação, né? Assim como a gente vive outras adaptações hoje também, de deixando as coisas andarem, que é o que eu tô falando para vocês. A gente também se revê enquanto empresa Redcai, né? Ou seja, eu preciso ir para esse alto do lugar para poder olhar como um todo, né? Eu preciso delegar. Então, a gente não tá falando nada que a gente não faça. Eu acho que isso é o mais interessante, sabe? Sim. Eu acho que quando a gente pega as experiências tanto da minha empresa quanto da empresa do Fabiano e do Vinícius, porque a gente também errou muitas vezes e a gente traz isso para a Redcai, é exatamente uma causa própria, né? Eu tô dizendo o que eu vivo e o que eu faço, e isso é muito interessante. Hoje, a Redcai, ela é composta por você, pelo Fabiano e pelo Vinícius, que são 3 cabeças bem diferentes, né? Exatamente. Vocês saíram da operação justamente para poder ficar nessa parte estratégica e ver o negócio num todo. Exatamente. Agora, explica pra gente melhor como que está vocês, ou a posição de vocês nesse momento. Só para complementar aí, hoje a gente tem a Redcai no Rio, que tem como franqueado o Feliciano Clímaco Sim. e o Gabriel, que são os 2 responsáveis por lá. Hoje aqui em São Paulo, a gente se reestruturou de uma forma diferente, né? Então eu tô cuidando de toda a parte de treinamento, comunicação e marketing da Redcai. O Vinícius tá mais voltado para a gestão dos grupos. E o Fabiano tá cuidando da parte comercial, administrativa e financeira. Uma forma da gente conseguir também se estruturar via bastidor para fazer a coisa acontecer. Isso não distancia a gente dos grupos, né? Tô falando de bastidor. Sim. Mas é exatamente esse alto processo nosso aqui, né? Não dá o pra... organograma que é necessário ter nas empresas, né? Justamente Exatamente. para poder vocês ficarem como a cabeça pensante mesmo do negócio, passar para os diretores para os dirigentes e assim segue todas Eu acho que a gente tá estourado no tempo, mas eu acho que o que eu acho ainda mais interessante em tudo isso, que é legal falar para quem acompanha a gente, é que assim, existem muitas empresas que vivem conflitos grandes porque as pessoas estão em lugares errados. Exato. Né? Então é muito comum você pegar ali quem é bom em comunicação e colocar para operacional, pegar o cara que é mais operacional e querer trazer para comunicação, pegar Ou ali... promover a gerente, alguém que era muito bom no operacional. Alguém que é finanças Não e dá você match. vai colocar... Então, assim, isso é muito importante, né? Coloquem as pessoas no lugar onde as pessoas têm que estar. E aí você vê o resultado acontecer. Eu já vi muito isso acontecendo, muito isso. Até em trabalho de consultoria. A gente fala assim, gente, mas o que essa pessoa tá fazendo aqui? Né? A gente colocou porque ela tem mais disponibilidade de tempo. Mas aí a habilidade, né? Ou seja, ela tem mais tempo, mas ela não sabe ali fazer aquilo. Né? Então, esse é um outro ponto importante para as pessoas pensarem, né? Se tá dando alguma coisa errada, quem tá ali na frente, né? Quem tá fazendo esse trabalho? E eu imagino que para você, principalmente, né, que lidar com pessoas, chegar num ponto de ter que, poxa, quem eu posso colocar como dirigente, né? Como que vocês fazem essa avaliação, né? Essa pergunta aí eu vou responder só outro dia. Então, ou seja, vamos ter a 3ª edição. Ai, olha, vocês quase me matam aqui, hein? Acho que essa ideia de 2 perguntando é bom, uma só perguntando. Que aí Mas eu foi dou bom, uma... né? Eu espero que tenha sido, né? Espero que tenha sido. Vamos ver a repercussão aí do E vídeo. quem tiver mais perguntas, coloca aí depois nos comentários para a próxima edição que vai rolar. Olha, eu literalmente fui para um outro lugar aqui, tá? Eu tô até nem olhando pra câmera, que tô olhando pras meninas, mas... Do Redcai Responde tá Ele aí. tá nervoso, né? Eu fico nervoso porque eu saio da condição de cá e vou pro outro lado. Mas eu sou assim, eu fico vermelho e tal. Mas é isso. Você que nos assiste aqui, não esquece de comentar o que você achou.
Se realmente alguma dúvida, né, fez sentido para você entender um pouco mais como é que funciona o nosso trabalho. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, com aqueles amigos que confundem todas as coisas, que acham que a gente é rede, ou que não entendem como é que funciona o nosso processo. E a gente está aqui super aberto para conversar com vocês também, tá? Vamos fazer um outro responde, assim, um negócio, trazer os meninos também pra gente fazer Foi isso. interessante, gostei. Foi Foi muito legal, foi muito legal. Gostei. Obrigado, então, vocês aí pela generosidade de estar aqui com a gente fazendo essa trocadilha aí. E é isso, você que nos assiste também em casa, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui com a gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.